Os cientistas especulam que um hipotético multiverso talvez contenha um infindável número de universos, e dentro desse cenário, o nosso universo seria apenas uma gota dentro de um infinito oceano cósmico. Mas o que a ciência efetivamente sabe é que o universo conhecido abriga trilhões de galáxias, e dessa forma, a Via Láctea figura como apenas mais uma galáxia que se move pelo universo ao lado de uma infinidade de outras. A maioria dessas galáxias tem forma espiral ou elíptica, mas diversas outras formas também podem ser vistas pelo universo. E em um canto desse universo encontra-se a nossa galáxia, a Via Láctea, que recebeu esse nome dos nossos ancestrais gregos há mais de 2000 anos atrás no tempo. Na extremidade da nossa galáxia, que tem a forma espiralada, encontra-se o nosso sistema solar, o qual, junto com outro meio trilhão de estrelas, orbita o centro da Via Láctea enquanto ela viaja pelo universo. E é justamente sobre a Via Láctea e o sistema solar que trata o vídeo dessa semana. Então, enquanto rola a vinheta, já vai deixando o seu like, porque hoje eu vou te levar para muito longe de casa. É só vir comigo até o final do vídeo. A cup of coffee in the morning. A Via Láctea tem um movimento de rotação em volta do seu próprio eixo, no sentido horário. E enquanto ela gira, os seus braços, que contêm as estrelas, também giram no mesmo sentido. O nosso sistema solar se encontra mais ou menos no meio do comprimento de um desses braços, de menor tamanho, chamado Braço de Órion. E, juntamente com as estrelas desse braço, o nosso sistema solar realiza órbitas ao redor do centro galáctico, com uma velocidade de cerca de 230 km por segundo, o que resulta em um período orbital ao centro da Via Láctea em torno de 240 milhões de anos. Os cientistas estimam que, desde a sua formação, o Sol já tem andado um pouco mais de 22 voltas ao redor do centro da galáxia. Esse movimento foi nomeado como Ano Galáctico. Em relação ao plano galáctico, o Sol apresenta um movimento cruzando-o a cada período de 52 a 74 milhões de anos. Atualmente, localizamos-nos acima do plano galáctico. Essas oscilações, acima e abaixo do plano galáctico, parecem coincidir com eventos de extinção em massa aqui na Terra, o que leva os cientistas a suspeitarem que, ao cruzar densas regiões da Via Láctea, corpos celestes distantes do sistema solar sofreriam perturbações gravitacionais que mudariam a sua órbita, de forma que eles seriam lançados em rota de colisão com a Terra. O plano da galáxia é inclinado 60,2 graus em relação ao plano do sistema solar. Enquanto o Sol orbita o centro da galáxia, trazendo a reboque os planetas e demais corpos do sistema solar, ele não segue como uma corda esticada. Ao invés disso, o Sol vai desenhando um movimento helicoidal, enquanto orbita o núcleo da galáxia, como se os rastros do seu caminho desenhassem uma mola. Devemos ter em mente que as estrelas mais distantes que podemos observar a olho nu estão distantes no máximo a 16 anos-luz, embora a nossa Via Láctea tenha um diâmetro de 100 mil anos-luz. Dessa forma, as estrelas e as constelações que conhecemos representam a nossa vizinhança próxima na Via Láctea, da qual só podemos observar uma área inferior a 0,2% de toda a sua extensão, mesmo nos mais brilhantes céus noturnos. A quantidade total de estrelas da Via Láctea é estimada em 500 bilhões de estrelas, enquanto que as estrelas e as constelações visíveis nos céus noturnos são os 0,2% observáveis a olho nu. Essas constelações são agrupamentos de estrelas que, unidas por uma linha imaginária, tomam a forma de objetos, animais e figuras mitológicas, entre outras formas variadas. Algumas dessas constelações parecem ter sido concebidas desde os tempos do homem de Cro-Magno, como forma de caracterizar crenças e conceitos mitológicos. Mais tarde, as constelações se revelaram especialmente úteis para orientar os navegantes. Esses pontos estelares que unem as linhas imaginárias das constelações
conectam estrelas que estão apenas aparentemente próximas entre si. Aparentemente, porque elas nem sempre estão no mesmo plano. Algumas delas estão, na realidade, bastante afastadas entre si, com distâncias de profundidade muito grande entre elas mesmas e a própria Terra. Os registros arqueológicos demonstram que os céus têm sido mapeados há milênios. Sumérios, egípcios, chineses, babilônios, maias, gregos, cristãos medievais e cientistas modernos têm se empenhado na tarefa de catalogar as estrelas. Atualmente, os cientistas reconhecem 88 constelações, sendo 36 no hemisfério norte e outras 52 no hemisfério sul. Essas constelações foram delimitadas por meio de linhas verticais e horizontais, de forma que existem constelações de diferentes tamanhos e formatos. Dentre as 88 constelações, um grupo de 12 merece especial atenção, por se situarem no mesmo plano da órbita dos planetas. Essa faixa contém as 12 constelações zodiacais, que vão se sucedendo ao longo do ano na medida em que o planeta Terra orbita o Sol. Na direção da constelação de Sagitário fica o centro da Via Láctea, e na direção contrária, no sentido da constelação de Touro, fica a borda da nossa galáxia. Essa é também a direção da constelação de Órion. O núcleo da Via Láctea é uma região violenta de formação estelar e abriga um buraco negro com massa de mais de 4 milhões de vezes a do Sol. Cerca de 80% das estrelas da nossa galáxia formaram-se entre 13,5 e 8 bilhões de anos atrás, e há cerca de 1 bilhão de anos atrás surgiu uma nova onda de formação de estrelas. O nosso Sol faz parte de uma geração intermediária. O Sistema Solar, localizado no braço de Órion, é o conjunto constituído pelo Sol e demais corpos celestes que estão sob o seu domínio gravitacional. O Sol, a estrela central, localizada na parte mais interna do Sistema Solar, corresponde a cerca de 99,5% de toda a sua massa. De acordo com os cientistas, as estimativas são de que o Sol e os planetas do Sistema Solar começaram a se formar por volta de 4,6 bilhões de anos atrás, e acredita-se que o Sol ainda deva continuar a produzir calor pelo menos durante os próximos 6,5 bilhões de anos. Ele é formado por hidrogênio e hélio, e a temperatura na sua superfície alcança 5.500 graus Celsius aproximadamente. Nos primeiros tempos do Sistema Solar, alguns planetas e luas ocupavam posições diferentes daquelas que conhecemos atualmente. Mas por meio de mútua interação gravitacional ao longo do tempo, os corpos do Sistema Solar alteraram as posições do passado e acabaram por se acomodarem dentro da atual configuração que conhecemos, na qual os corpos descrevem órbitas praticamente elípticas ao redor do Sol. Os 4 planetas mais próximos ao Sol possuem uma crosta sólida e rochosa: Mercúrio, Vênus, Marte e Terra, conhecidos como planetas telúricos. Na sequência, encontram-se os 2 grandes planetas gasosos, Júpiter e Saturno, e por fim, os 2 grandes gigantes de gelo, Urano e Netuno, sendo que esses 4 últimos são os corpos mais massivos do Sistema Solar depois do Sol. Entre os planetas anões, Ceres é o que se encontra mais próximo ao centro do Sistema Solar, localizado no cinturão de asteroides que existe entre Marte e Júpiter, enquanto que os maiores planetas anões, Plutão, Eris, Haumea e Makemake, se encontram além da órbita de Netuno. Mercúrio é o menor entre os planetas e o mais próximo do Sol. Com um diâmetro de 4.900 km, Mercúrio é menor até mesmo do que algumas luas de Júpiter e de Saturno. Durante o dia, suas temperaturas podem passar dos 400 graus, e durante a noite, as temperaturas caem para 200 graus negativos. O seu ano solar é equivalente a apenas 88 dias terrestres, e o seu dia dura quase 50 dias terrestres. Mercúrio possui uma inusitada relação de girar 3 vezes sobre o próprio eixo para cada 2 órbitas ao redor do Sol. As antigas tradições costumavam associá-lo a divindades que incorporavam características como velocidade, portador do conhecimento e mensageiro dos deuses. Vênus, o segundo planeta a partir do Sol,
apresenta a excêntrica característica de girar no sentido contrário ao dos demais planetas. Não se sabe se ele foi sempre assim ou se ele está de cabeça para baixo em função de alguma ação gravitacional ocorrida nos primeiros tempos do Sistema Solar. Embora não seja o planeta mais próximo ao Sol, é o mais quente, graças ao efeito estufa da sua atmosfera, que confere temperaturas de até 450 graus. Sua pressão atmosférica é 93 vezes superior à da Terra. As sondas enviadas para o planeta Vênus correm o risco de serem, ao mesmo tempo, torradas, esmagadas e dissolvidas. Outra característica excêntrica refere-se à duração do seu dia, que é maior do que o seu próprio ano solar. Vênus leva o equivalente a 243 dias terrestres para realizar um giro completo no próprio eixo, no sentido anti-horário, e apenas 225 para completar a sua órbita ao redor do Sol. Nas antigas representações mitológicas, costumava ser associada a divindades femininas que envolviam atributos como beleza, amor e erotismo. A Terra é o terceiro planeta mais distante do Sol. Suas temperaturas na superfície costumam variar entre 60 graus positivos e 80 negativos. Seu diâmetro é de 12.742 km. Seu ponto mais alto é o Monte Everest, na Ásia Central, com 8.849 metros. O lugar mais profundo são as Fossas Marianas, localizada no fundo do Oceano Pacífico, entre a Ásia e a Oceania, com cerca de 11.000 metros de profundidade. A Terra tem o maior satélite do Sistema Solar em proporção ao tamanho do planeta, a Lua, que tem 3.475 km de diâmetro, quase um terço do diâmetro da Terra. A Terra, além de ser o planeta de maior densidade do Sistema Solar, é também o único que sabidamente abriga vida. Na sequência de Mercúrio, Vênus e Terra, Marte surge como o quarto planeta a partir do Sol. Evidências coletadas pelas sondas que já foram enviadas a Marte fazem os cientistas suspeitar que talvez o planeta pudesse ter abrigado oceanos em um passado remoto. É certo, contudo, que Marte já teve um campo magnético no passado. Sua atmosfera atual se limita a um fino envoltório de gás carbônico que corresponde a apenas 1% da atmosfera terrestre. No hemisfério sul de Marte encontra-se o vulcão mais alto do Sistema Solar, que tem cerca do dobro da altura do Everest. O dia marciano é apenas 37 minutos mais longo que o dia terrestre, e o ano solar dura quase o dobro do tempo. Marte possui 2 satélites, Phobos e Deimos. Mitologicamente, Marte sempre esteve associada a divindades de perfis guerreiros, corajosos e inclementes. Entre Marte e Júpiter encontra-se um cinturão de asteroides, que é tema de debate entre os cientistas se esses são restos fragmentados de uma colisão cósmica ou meros fragmentos que não conseguiram se unir por força de gravidade para formar um planeta. De qualquer forma, o planeta anão Ceres, com 946 km de diâmetro, é o maior corpo celeste localizado na órbita do cinturão de asteroides. Quinto planeta mais distante do Sol, Júpiter só perde em tamanho e massa para o Sol. O planeta é tão grande que dentro da área que ele ocupa caberiam, com folga, todos os outros planetas do Sistema Solar. Sua grande mancha de forma oval em tons avermelhados é um gigantesco ciclone, maior do que o planeta Terra, que já vem sendo observado desde que os telescópios foram apontados para o planeta pela primeira vez. O movimento de rotação de Júpiter é bem rápido, de forma que o dia nesse planeta dura menos de 10 horas terrestres. A sua órbita solar é de quase 12 anos terrestres. O planeta possui um forte campo magnético e os cientistas suspeitam que exista um núcleo denso no centro da sua massa. Por ser o planeta com maior força gravitacional, Júpiter possui a maior quantidade de luas, tendo sido contabilizadas até hoje um total de 69 luas em órbita ao redor do planeta. Entre eles, Io, Europa, Calisto e Ganimedes, o maior satélite natural do Sistema Solar, sendo maior até mesmo do que o planeta Mercúrio. Em função do seu grande volume, tamanho e massa gravitacional, Júpiter possui destacada importância na formação do Sistema Solar, ora protegendo os planetas internos contra impactos de astros intrusos, ora agindo em sentido contrário,
lançando-os ameaçadoramente em direção às regiões centrais do sistema solar. Essas características de Júpiter parecem coincidir com os valores mitológicos geralmente associados às divindades que relacionam com esse planeta, como o chefe do panteão que lança raios. Saturno é o sexto planeta mais afastado do Sol, o segundo maior planeta do sistema solar e o mais distante planeta visível a olho nu a partir da Terra, e dessa forma, o mais distante planeta conhecido pelos nossos ancestrais. Saturno revela-se extremamente leve para o seu tamanho, o que decorre do fato dele possuir a menor densidade entre os planetas do sistema solar. Sua densidade é menor até mesmo do que a densidade da água. No centro do seu polo norte existe uma curiosa formação hexagonal de nuvens, sendo que cada um desses 6 lados é maior do que o planeta Terra. Os anéis de Saturno revelam-se um enigma para o cientista, uma vez que eles não sabem dizer ao certo como eles se formaram, embora haja um entendimento de que eles são compostos por pedaços de gelos que podem alcançar o tamanho de uma casa. E dados colhidos pela sonda Cassini demonstram que os anéis são, provavelmente, muito mais jovens que o sistema solar, com uma idade estimada em torno de apenas 100 milhões de anos, época em que a Terra ainda era habitada por dinossauros. Saturno é acompanhado por um séquito de mais de 60 satélites na sua longa trajetória ao redor do Sol. Titã, a segunda maior lua do sistema solar, é maior do que o planeta Mercúrio e consiste em 96% de toda a massa ao redor de Saturno. Os satélites de Saturno, Titã e Encélado, junto com o satélite Europa, de Júpiter, estão no topo da lista dos corpos do sistema solar com maiores chances de abrigar vida. Saturno dá uma volta ao redor do Sol a cada cerca de 29 anos, e a sua rápida rotação faz com que o seu dia seja equivalente a menos de 11 horas terrestres. Talvez por ter a órbita mais lenta entre os planetas visíveis a olho nu, Saturno foi frequentemente associado pelas antigas tradições a valores mitológicos que se associam ao controle sobre a passagem do tempo e, por isso mesmo, incorporando atributos como experiência e sabedoria. Urano, um gigante de gelo, é o sétimo planeta a partir do Sol e o terceiro maior corpo do sistema solar. Seu diâmetro é 4 vezes maior que o da Terra e sua massa quase 15 vezes maior do que a do nosso planeta. Sua característica mais notória refere-se à grande inclinação do seu eixo de rotação em relação ao plano da órbita, o qual, ainda por cima, gira no sentido contrário, tal como Vênus. Urano completa um giro enquanto está deitado e em intervalo de tempo equivalente a pouco mais de 17 horas terrestres. Como no caso de Vênus, os cientistas não sabem a causa de toda essa extravagância. Sua órbita ao redor do Sol leva longos 84 anos para ser completada, e por esse motivo, seus polos alternam entre 42 anos imersos em escuridão total e outros 42 de iluminação solar. A luz solar que incide no planeta é 400 vezes mais fraca do que a luminosidade que a Terra recebe do Sol. O planeta só foi descoberto em 1781. Embora possa ser visto a olho nu sob condições de boa visualização, não foi reconhecido pelos antigos como um planeta, devido ao seu pequeno brilho e à sua lenta órbita. Até agora, foram descobertas 27 luas na órbita de Urano. Netuno, outro gigante de gelo, é o oitavo e último planeta a partir do Sol. Assim como Urano, seu diâmetro é 4 vezes maior que o da Terra, e sua superfície é varrida por ventos que podem alcançar velocidades de até 2.100 km por hora, enquanto as temperaturas da sua superfície podem atingir até 218 graus negativos. Netuno leva 165 anos para realizar uma órbita ao redor do Sol, e seu período de rotação corresponde a 16 horas terrestres. A partir da verificação de perturbações presentes na órbita de Urano, descoberto 6 décadas antes, foram aplicados modelos matemáticos que sugeriram a presença de um planeta desconhecido e próximo como fonte dessas perturbações. Em 1846, Urano foi descoberto dentro das posições previstas pelos cálculos de astrônomos franceses e britânicos. Até agora, os cientistas já identificaram 14 luas orbitando Netuno. Entre essas, destaca-se Tritão, um dos corpos celestes mais frios do sistema solar,
cuja órbita corre em direção contrária em relação ao movimento que Netuno realiza ao redor do Sol, sendo que as luas de órbita retrógrada são bem menores, como é o caso de asteroides e cometas que se aproximam demais de um corpo e que acabam sendo capturados pela gravidade desse planeta. Mas como Tritão é relativamente grande, os cientistas encontram dificuldades para entender a origem dessa lua, que talvez já tenha sido um planeta anão que eventualmente fora capturado pela força gravitacional de Netuno. Além da órbita de Netuno, localiza-se o cinturão de Kuiper, onde se encontram milhares de pequenos corpos e os planetas anões, com exceção de Ceres. Esse é o caso de Plutão, descoberto em 1930 e cujo período orbital é de 248 anos, de Haumea, que tem um formato incomum, descoberto em 2004 e período orbital de 285 anos, de Makemake, cujo período orbital é de 310 anos, descoberto em 2005, e de Eris, o planeta anão de maior órbita, com duração de incríveis 557 anos, descoberto em 2005. Outros planetas anões menores são Sedna, Orco, Quaoar, Varuna e Ixion, todos com diâmetro variando entre 800 e 1.800 km. O cinturão de Kuiper é também uma região berço dos cometas de curto período, aqueles com período orbital inferior a 200 anos. As sondas Voyager 1 e Voyager 2 são os dois objetos criados por mãos humanas que se encontram mais distantes da Terra e atualmente se encontram em uma região do Sistema Solar onde o vento solar termina, chamada de heliopausa. Muito além do cinturão de Kuiper e da heliopausa, encontra-se uma estrutura em forma de esfera chamada de nuvem de Oort, a qual é constituída de pequenos corpos que envolvem todo o Sistema Solar. Para a expressão de distâncias dentro do nosso Sistema Solar, os astrônomos utilizam a unidade astronômica, a qual equivale uma vez à distância média que existe entre o Sol e a Terra, que por sua vez é equivalente a cerca de 150 mil quilômetros. Portanto, as distâncias dentro do Sistema Solar são frequentemente dadas em unidades astronômicas. Não só planetas apresentam distâncias nessa unidade, mas também o deslocamento das sondas e a localização de outros pontos do Sistema Solar costumam ser medidos em unidades astronômicas. Nesse sentido, as extremidades da nuvem de Oort encontram-se a cerca de 50 mil unidades astronômicas distantes do Sol, ou quase um ano-luz de distância do centro do Sistema Solar. Isso significa que a sua extensão atinge cerca de 1/4 da distância a Alpha Centauri, a estrela mais próxima do Sol. A parte externa da nuvem de Oort define o limite do Sistema Solar e da região sob influência gravitacional do Sol. Os cientistas entendem que a nuvem de Oort é o lugar de origem dos cometas de longo período. Adicionalmente, objetos dessa nuvem eventualmente sofrem perturbações provenientes do meio interestelar, quando acabam sendo arremessados em direção às regiões internas do Sistema Solar. Então, pessoal, esse foi o vídeo da semana. E se você gostou e ficou até aqui, então você pode me agradecer e me recompensar se inscrevendo aqui no canal e também deixando o seu like. E para que eu possa ter um feedback para a produção de futuros vídeos, diga nos comentários se você alguma vez já viajou para a Lua e o que você achou desse vídeo. E se você tem algum amigo que se interessa por esses assuntos, indique e compartilhe com ele esse vídeo e também o link do meu blog, que eu vou deixar como primeira entrada aqui embaixo na descrição do vídeo. Esse conjunto de ações da sua parte prestigia o meu esforço de produção de conteúdo e me estimula para dar continuidade a este árduo trabalho. Então é isso, valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo! A cup of coffee in the morning, and I get the paper. I check the